pai e ele tava na sala. Aí ele colocou as partes pra fora e me puxou pelo braço pro quarto. A minha filha, após ela me falar isso, eu notei que ao ver ele, ela se escondia. Aí foi onde eu prestei atenção no que realmente tinha ocorrido. Você também acabou sendo vítima do Sebastião. Ele via que meu esposo trabalhava de segunda a sexta e ao sair para o trabalho ele ia para minha casa. Uma vez a vizinha deixou o portão aberto e ele entrou. Tudo que ele entrou dentro de casa, ele estava se masturbando na minha frente e falava um palavrão comigo. Teve uma situação também em Águas Claras, é uma outra denúncia, em que nessa denúncia você foi acusado e condenado a 13 anos de cadeia. Como é que foi essa história? Você esteve nesse apartamento em... Estive, esse pessoal trabalhava para ele há 20 anos mais ou menos para a família. Só que nesses 20 anos que eu comecei a trabalhar na situação, fui adquirindo um vínculo muito, assim, com o pessoal, tá entendendo? Que eu trabalho para a família deles. Aí o que ocorreu? A mulher do apartamento se interessou em mim. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Em 2010, Sebastião José da Paixão Alves, de 45 anos de idade, estava na casa de parentes. Ele é conhecido como Nem Risadinha. E ele aproveitou um momento em que o pessoal saiu da casa e chamou essa menina para que fosse ao quarto onde ele estava. Quando ela entrou, Sebastião estava despido e se masturbando. Durante 9 anos, essa menina ficou quieta, ficou calada, não se manifestou, com medo do que ele pudesse fazer à família dela. Eu fui passar o dia na casa de uns amigos do meu pai e ele tava na sala. Aí ele colocou as partes pra fora e me puxou pelo braço pro quarto. Aí eu corri pra cozinha de mim, onde estavam as pessoas. E ele te falava alguma coisa? Não, ele ficou calado. E você teve medo de contar, né? Sim, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Devido ter conhecimento, conhecer a gente, tinha acesso à nossa casa. E ele é esse tipo de gente, que ele se aproveita de conhecidos, vai se adentrando à sua residência e acontece o que ocorreu. A minha filha, após ela me falar isso, eu notei que ao ver ele, ela se escondia. Aí foi onde eu prestei atenção no que realmente tinha ocorrido. Deixa a cara desse verme aqui. Sabe por quê, gente? Vocês viram aí que o primeiro estupro foi em 2010. O outro que nós mostramos, em 2010 era uma parente dele. O outro que nós mostramos, o outro caso, não era parente. E em 2017, esse caso que ele foi contratado por uma pessoa em um apartamento em Águas Claras e teria abusado também de uma criança que morava nesse apartamento. Ou seja, de 2010 a 2017, quantos outros estupros? Quantas outras crianças ou mulheres podem ter sido vítimas do tal do Ney Risadinha? Que é esse que está aqui na nossa imagem. Se você reconheceu o Ney, vai lá, denuncia. Vai lá porque agora eu quero ver se vai ter risadinha lá na cadeia. Ele, inclusive, falou com o Wagner Relâmpago, esse verme aí, falou com o Wagner Relâmpago, ficou cara a cara, contou toda a história, como se fosse uma vítima. Pode acreditar. O cara não abaixa a cabeça de jeito nenhum e ainda se acha coitado, injustiçado. Põe aí na tela. Em 2017, Sebastião foi contratado por uma família para fazer um serviço em um apartamento em Águas Claras, no Distrito Federal. Sebastião teria aproveitado de um momento em que os familiares saíram da casa e tiveram que deixar as crianças com Sebastião e abusou de uma menina de 5 anos de idade. No dia 22 de janeiro desse ano, Sebastião foi condenado a 13 anos, 9 meses e 19 dias
de cadeia por estupro de vulnerável. Você tem um apelido de risadinha, né? Sim, quando eu mexi com pássaro. Você mexia com pássaro? Isso. Agora, Sebastião, você é acusado de estupro de vulnerável. Você é acusado de ter violentado uma menina. Como é que foi essa história? Você esteve nesse apartamento em... Estive, esse pessoal trabalhava para ele há 20 anos mais ou menos para a família. Só que nesses 20 anos que eu comecei a trabalhar na situação, fui adquirindo um vínculo muito, assim, com o pessoal, tá entendendo? Que eu trabalho para a família deles. Aí o que ocorreu? A mulher do apartamento se interessou em mim. Você entendeu? E ela sempre me perguntava quanto que eu ia decidir a minha vida, porque eu sabia que ela não tinha marido. É tanto que o marido dela tentou suicidar umas 3 ou 4 vezes passado pela empregada, por causa de sacanagem dela com o cara. E devido à consideração que eu tinha pelo cara, não rolou nada. Por quê? Porque eu tinha a mãe do cara pra mim como se fosse minha mãe. Agora, lá eles acusam que deixaram você na casa com as crianças, saíram, quando voltaram você teria abusado de uma menina de 5 anos. Isso nunca houve. Nunca fiquei sozinho com criança em casa. É nessa situação que você foi condenado a 13 anos. Sim, é aquele negócio. Eu não tenho a dizer nada, tá entendendo? Por quê? Porque eu acho que Deus é maior. E Mas por que essa condenação, Sebastião? Ah, Wagner, mas eu não sei, cara. Só Deus pra saber te responder. Porque eu tenho minha consciência limpa, eu tô aqui de cabeça erguida. Você não fez nada? 30 não. Eu já tenho 36 anos, 32 anos que eu mexo com o público. E é uma das primeiras situações que chega até a minha essa daí. Condenado pela justiça, Sebastião pode ser também condenado por um outro crime. Meu esposo trabalhava de segunda a sexta e ao sair para o trabalho ele ia para minha casa. Uma vez a vizinha deixou o portão aberto e ele entrou. Tudo que ele entrou dentro de casa, ele estava se masturbando na minha frente e falava um palavrão comigo. Aí eu falei pra ele, se ele não saísse dentro de casa, eu ia gritar. Aí minha vizinha foi responder, você tá precisando de ajuda? Aí ele saiu correndo. E isso se repetiu? Isso se repetiu. Toda vez que meu marido ia trabalhar, ele ficava me seguindo. Acham que você abusou de outras pessoas? Não abusou? Perigo, claro que não. Eu tenho minha consciência limpa e Deus é por mim. Deus Você tá tranquilo? A minha vida toda. A minha vida eu tô tranquilo. Você não abusou de nenhuma dessas crianças? Não, negativo. Jamais eu seria capaz de chegar e pegar e abusar de uma criança. Não. Eu só não entendo, Sebastião, por que dessa condenação e dessas acusações. Eu não sei, por isso que eu tô te falando. Pela situação da mulher se interessar e eu não abrir espaço por ela, pra ver o lado dela na situação. Tá entendendo? Então, e a empregada também de lá tinha muita raiva de mim, porque o marido dela mexia com óleo e ela sempre me falava, você, quem era pra estar aqui era meu marido trabalhando, não era você. Eu falei, fala com a dona pra contratar ele, ela tem um livre-arbítrio de contratar quem ela quiser pra botar pra fazer isso aqui para o serviço dela. Tá entendendo? Aí nisso, a senhora, a empregada da casa, botava a menina pra me dar língua, tá entendendo? Me chamar de esquisito. Você entendeu? Então, o que ocorreu na minha vida todinha foi essa daí. Eu, infelizmente, precisando de ganhar o pão de cada dia para suprir as minhas necessidades, eu tinha que ir. Sebastião foi condenado a 13 anos e pode ser condenado por outros crimes. Outras vítimas podem aparecer a partir do momento em que o rosto de Sebastião for exposto. DF Alerta, a notícia na velocidade certa. Ô, Sebastião, eu tô vendo aqui, ó. O pessoal não tá acreditando muito na sua história, não. A Tatiana aqui tá, inclusive, comentando que o senhor quis colocar a vítima como culpada dos abusos, do estupro que o senhor cometeu. O cara é pedófilo. É um estuprador quanto mais. E eu achei também que tem talento pra tudo. Eu vou falar com o Wagner, que é um homem experiente, que acreditou com toda certeza nas palavras desse elemento aqui, nesse vagabundo. Boa tarde de novo, Wagner Relâmpago. Boa tarde de novo, Nicole. Acreditei piamente, né? É claro, eu e o Carlos Souza, que foi o meu repórter cinematográfico nesse dia, o Carlos, inclusive, saiu chorando. Eu tive que pegar um lenço e oferecer para ele, porque ele ficou com tanta pena desse cara que ele estava chorando. Não foi, Carlos? Estava chorando lá, não estava?
Muita pena, muito. E ele sabe como é que a banda toca dentro da cadeia. Ele sabe como é que a banda toca lá. A Nicole, inclusive, quando chegou ali, ela procurou, falou de que era essa rosca aqui. Eu falei, a rosca que o cara perdeu a arruela, o parafuso que perdeu a rosca. Aqui tá debaixo eu cheguei de férias sem uma arruela aqui. É esse caso aí, o cara vai pra lá, acaba voando na rosquinha, porque o cara dá vacilo e vai parar na cadeia. Só que ele está preso. Rodou. Ele está preso em Águas Lindas. E ele tem esse caso, que ele já foi condenado a 13 anos, 9 meses e 19 dias. E tem o outro caso, que é o caso da sobrinha, da menina lá, que ele abusou também da menina. Essa menina passou 9 anos segurando essa situação. Só que o crime prescreve com 20. Quando ela soube dessa história das crianças, quando ele foi condenado, ela resolveu contar também. Então ele tem uma outra história para ser julgado ou é condenado. Já que ele foi numa há 9 anos, ele pode ir numa outra. E mais uma vez a gente fala o seguinte: 13 anos, 9 meses e 19 dias não é nada para quem faz esse tipo de crime. Não é coisa nenhuma para um estuprador, para um vagabundo, para um covarde que pega uma criança de 5 anos e abusa dela. A outra criança que ele abusou tinha na época 7 anos e hoje tem 16, né? Passados 9 anos. Hoje ela é uma moça e a cabeça dela não perdeu essa coisa. Tanto é que o Rodrigo, na entrevista que o Rodrigo fez com ela conta esse sofrimento. Ela conta que até hoje ainda carrega as amarguras desse momento que ela viveu ao lado desse marginal que chama ela num quarto. Quando ela entra no quarto, tá o cara pelado se masturbando e tentando agarrá-la. Dessa forma, mais uma condenação. Se for mais uns 10 anos, eu acho que ele vai passar um tempinho bom atrás das grades, viu, Nicole? Eu espero, Wagner Relâmpago. E assim, se aparecer outras vítimas, porque como eu disse, ele não ficou, se ele realmente, né, a polícia investigou e percebeu que ele cometia assim, esses abusos, que era um estuprador, ele não ficou esses 9, 10 anos aí quieto, sem fazer nada não. Ele com certeza, provavelmente, aliás, deve ter feito outras vítimas, e se alguém reconhecer, já sabe aí o tal do nem risadinha, que é esse que aparece aí. Ô Wagner, eu cheguei aqui e vi muita indignação nesse caso que eu fico vendo aqui, né? E já eu vou mostrar o recado de vocês, vou mostrar a opinião de vocês, viu, gente? Já aqui na nossa tela aí. Então pode ir comentando aí no Facebook que daqui a pouco eu vou bater um papo com vocês. Tira!